Graça e paz, meus amados irmãos de Jesus Cristo. Hoje nós iremos falar sobre a vida, sim, sobre a vida, sobre essa dádiva de Deus que Deus nos concedeu e sobre como ela não é fácil. Sinceramente, irmãos, a vida não é fácil e foram nossas próprias escolhas que a tornaram difíceis. Pois quando a gente vivia lá no seio de Adão, junto com Eva, quando a gente não tinha nascido ainda, quando nossos representantes decidiram provar do conhecimento do bem do fruto do conhecimento do bem e do mal, nós herdamos a morte por Adão, porque o Adão, nosso representante, comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então a gente diz, é injusto? Sinceramente, irmão, se fosse você, provavelmente você comeria. O único que nunca comeria o fruto do conhecimento do bem e do mal seria Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Nós somos humanos, falhos e pecadores. Nós temos livre-arbítrio. A gente mesmo escolheu toda essa dificuldade. E o que acontece? Muitas vezes acontecem coisas na vida da gente. Muitas coisas. Fatalidades acontecem. Por exemplo, coisas que a gente possa pensar que Deus é injusto. Não, Deus não é injusto. A vida que é cruel. E nós que escolhemos a vida do jeito que ela é. Não Deus. Deus nos deu uma escolha. Viver uma vida no Éden com todo tipo de alimento, sem passar fome, sem passar necessidade, sem necessidade de guerra. Ou com provar o fruto do conhecimento do bem e do mal e deixar o nosso mundo do jeito que está hoje. Então foi nas nossas próprias escolhas. Então pare de colocar a culpa em Deus, sendo que a culpa é nossa. Então olhemos. Nós podemos dizer que o mundo tem tanta fome. Deus não é injusto por ter tanta fome, por crianças morrerem jovens e pessoas serem doentes. Então, meus irmãos, vamos fazer uma coisa, uma comparação. É porque a gente ama tanto o mundo, que não consegue perceber as coisas de Deus. Por exemplo, uma criança que morreu aos 7 anos de idade é uma fatalidade. Sim, isso é uma fatalidade, é uma coisa entristecedora. Porém, esta criança vai para os céus. Isso eu tenho certeza. Ela é inocente, não tinha conhecimento de nada. E Deus a levará para os céus. Porém, e você, que viveu uma vida de 100 anos? Festou, farriou, prostituiu, fez tudo o que queria. Porém, você vai passar uma eternidade no inferno. E aquela criança que viveu 7 anos, uma vida sofrida, provavelmente com uma doença, e desprovida de tudo, desprovida de esperança, sem ter nada, ela herdará uma vida eterna. Então, quem saiu ganhando? A criança que herdou uma vida eterna no paraíso, onde Deus está, porque onde Deus está há felicidade, porque sem Deus tudo é vazio. Então, comparemos a criança que vai passar a eternidade ao lado de Deus, ou um homem rico que vai passar a eternidade na escuridão eterna, sem a luz da vida, que é Deus. Então olhemos aqui para as nossas situações da vida. Por exemplo, se o trabalho deu errado, você está desempregado, ou você está doente, você está no leito de morte, ou você está numa situação ruim com sua família, brigou, está perdendo a casa, está passando fome, ou então seu relacionamento deu errado, quem sabe seu relacionamento deu errado, você perdeu um ente querido, perdeu a pessoa que você mais amava. Sinceramente, irmão, eu já passei por coisas parecidas com essas. E o que eu posso dizer, se não fosse Deus na minha vida, o que seria de mim? O que seria de mim sem Deus? É a única coisa que eu tenho para dizer. Porque fatalidades acontecem, coisas acontecem. A vida não é do jeito que a gente quer. Não é do jeito que a gente quer. A vida é cruel, vai pisar em você, vai te destruir, te fazer chorar. Eu sei bem disso, porque eu já senti na pele. Não estou dizendo isso porque por falar. Estou falando isso por experiência própria. Embora tenha 20 anos e seja imaturo, inconsequente, e ainda não tenha aprendido tudo, não esteja maduro o suficiente, eu sei muito bem como a vida é cruel e como a vida pisa em você, como a vida te machuca.
e como fatalidades acontecem, como coisas acontecem. Mesmo que você faça tudo certinho, tudo correto, sempre corre o risco de alguma coisa dar errado. Você não controla, você não manda na sua vida. E a vida é cruel, vai pesar em você, vai te fazer chorar, vai te fazer desistir. Porém, você tem uma escolha. Ou você se entrega e se faz de coitadinho e se prostra diante de Satanás, ou você pega, dobra seu joelho e ora para o soberano Deus, Criador imutável, aquele que nos deu a salvação pelo sangue do seu Filho amado Jesus. Então paremos de culpar a Deus quando nós somos os verdadeiros culpados. Jesus escreveu lá em Mateus 11, do 28 ao 30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, tá com dor? Tá vendo a opressão do mundo? Tá vendo como é difícil a vida é? Como as fatalidades acontecem? Como a escolha, as nossas escolhas têm consequências? E as escolhas que nossos representantes fizeram teve a consequência de uma vida difícil, de uma vida sofrida, de uma vida que faz que todos herdemos a morte? Consegue ver? Então, diante dessa dor, diante dessa situação difícil que você se encontra, entreguemos a nossa vida a Deus. Vamos a Cristo, que é manso e humilde de coração. E vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus Cristo nos aliviará. Todas as vezes que eu estava cansado, oprimido, destruído, destroçado por esse mundo, Jesus Cristo aliviou o meu cansaço. Jesus Cristo cuidou de mim. Deus cuidou de mim. Homem nenhum fez por mim o que Deus fez, porque Deus é Deus. Vamos lá para um salmo. Salmo 125, só um mesmo, 125, 1. Os que confiam em Deus, os que confiam no Senhor, serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ou seja, aqueles que confiam no Senhor não se abalam com as coisas do mundo, porque tem um alicerce muito forte chamado Deus, que não os deixa estremecer por nada nessa vida, não os deixa desistir, porque quando nós nos entregamos a Deus, quando nós confiamos em Deus, nada neste mundo pode abalar. A gente fica triste, a gente desanima, a gente fica em momentos difíceis, momentos de luto, momentos de dor. Isso acontece, porém a gente não desiste. A gente baixa a poeira, levanta e volta para a luta, volta para a guerra chamada vida. E vive para Deus, não para o mundo, não para as coisas do mundo. Não se entrega ao mundo, mas vive para Deus. Paremos de nos entregar às concupiscências dos nossos corações. Paremos de culpar a Deus pelas coisas que acontecem na nossa vida. Porque Deus realmente existe. Mas por tanto a gente errar, por tanto nós pecarmos, nós queremos nos afastar de Deus. Queremos inventar desculpas, mentiras, fábulas, contos e mitos para fugir da realidade, a realidade que nós somos pecadores, falhos e miseráveis, que necessitamos de arrependimento e de crer em Jesus Cristo, o Criador. Eu gostaria que você lesse a Bíblia por completo, refletisse no que eu estou falando, não para que seja apenas palavras saídas da minha boca, mas palavras refletidas pelo Evangelho de Cristo, porque o que eu estou falando aqui é baseado no que eu li sobre os Evangelhos de Deus, no que está na Bíblia. E eu queria que todos nós fôssemos bons leitores da Bíblia, porque a Bíblia é inspirada por Deus para ensinar, toda ela é apta para o ensino. Por isso eu sempre digo que leiam as suas Bíblias, não escutem palavras vazias saídas da boca dos homens, porque os homens todos são pecadores, somente aquele que desceu dos céus, Jesus Cristo, foi santo, somente Ele pode nos salvar, nos libertar e nos dar a vida eterna. Vamos a Cristo, vinde a Jesus Cristo. Todos nós que estamos cansados, que estamos desistindo, que estamos pensando que a vida não tem jeito, que estamos ansiosos, que estamos cansados, depressivos, que estamos
destruídas por esse mundo. Vamos a Cristo, meus irmãos, vamos a Cristo, que Ele nos aliviará. Deixemos as concupiscências dos nossos corações, deixemos de culpar a Deus pelos nossos próprios erros, porque foi tudo consequência nossa. Paremos de dizer que a fome é culpa de Deus, que as doenças são culpas de Deus, que as tragédias são culpas de Deus, quando essas são todas culpas nossas. Nenhum homem que pisou nessa terra, fora Jesus Cristo, nenhum homem com sã consciência, depois de já não ser mais criança, não ser inocente, depois de ter ciência, nenhum homem jamais foi perfeito. Nenhum homem jamais viveu em santidade, a não ser Jesus Cristo, que cumpriu a lei do seu nascimento até o dia da sua morte e venceu a lei e a morte no dia da sua ressurreição. Creiamos em Jesus Cristo, Salvador, nos libertemos da morte de Adão, que herdemos de Adão, e herdemos a promessa da vida eterna em Jesus Cristo. Vinde a Jesus, todos nós que estamos cansados e oprimidos, e Ele nos aliviará, porque o seu fardo é leve. E Ele é poderoso para cuidar da gente, para nos ajudar. Sei que você pode estar passando por um momento difícil, não é fácil, meu irmão. Eu não estou dizendo isso para a boca fora, eu também já passei por momentos difíceis. Talvez não tanto quanto os seus, porém eu já passei por alguns momentos. E não se compara aos outros irmãos que estão nesse mundo passando fome. Eu nunca passei fome, nunca. Deus sempre me deu o que comer. Por mais simples que fosse, eu nunca passei fome. Sou grato a Deus por isso. Entre outras coisas mais, eu só tenho o que agradecer. Eu me sinto uma pessoa rica, porque eu me sinto feliz, porque a felicidade não vem desse mundo, a felicidade vem de Deus, sabe? Você dá um sorriso, você tá feliz, você se sente amado por um Deus amoroso, justo e santo, que deu seu Filho amado para nos salvar e nos libertar dos nossos pecados. Eu dou graças a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo, por Ele ter me guiado pela sua graça, pela sua misericórdia, por chamar ao arrependimento todo santo dia e por querer me salvar, por não desistir de mim. Como eu sou grato a Deus. O que eu seria sem Deus? O que você seria sem Deus, irmãos? Nos entreguemos a Deus, nos entreguemos à verdade, e a verdade nos libertará. Somos pecadores e falhos, irmãos. Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso guie você nos seus caminhos, nas suas escolhas, pois todas as escolhas têm consequências, e essas consequências podem ser tristes às vezes. Irmãos, criamos no Evangelho, criamos em Cristo Jesus, criamos no Salvador, irmãos. Nos libertemos das nossas próprias concupiscências, nos libertemos do nosso próprio querer, da nossa própria vontade. Nos entreguemos a Deus. Paremos de culpar a Deus pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos próprios erros. E criemos no seu Evangelho, criemos em Jesus Cristo, que tem poder para nos salvar e nos libertar do pecado. Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso te liberte de todo mal, toda doença, enfermidade, e guie nos caminhos de retidão, de luz e de verdade. Que o seu trabalho seja uma bênção para Deus, que tudo que você faça seja para a honra e glória de nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Que Deus cuide de cada um de nós, tanto de mim como de ti. E que mude os nossos corações e nos faça verdadeiros cristãos, adoradores em verdade e em espírito, que buscam agradar a Deus acima de todas as coisas e não agradar nossas próprias concupiscências, e nem buscam amar o mundo, mas amar a Deus acima de tudo, porque nós amamos mais o mundo que a Deus, muitas e muitas vezes. Que o amor de Deus preencha o nosso coração e cada dia mais nos entreguemos a esse amor que nos salvou e nos libertou dos nossos pecados. Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso esteja contigo, meu irmão amado, e que Jesus te abençoe e te liberte de todo mal. Amém.